Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Pozenato e junto com a Gisele Bruni estamos fazendo o vídeo inaugural do canal Oráculos e Histórias da Vida. Esse canal tem a proposta de acolher, confortar e tentar trazer sob uma perspectiva holística alguns porquês de situações que nós enfrentamos ao longo dessa vida. É claro que aqui ninguém está se dispondo a fazer consultas, leituras ou qualquer tipo de atividade que venha a interferir, no processo de cada um. Mas muitas vezes a gente para e se pergunta: por que eu tô passando por essa situação? Ou, meu Deus, por que eu tive que encontrar uma determinada pessoa? Por que eu tive que passar por aquilo, Como é que a minha energia tava? Como é que a minha situação tava naquele momento que me fez atrair determinadas situações ou pessoas que me causaram tanto transtorno, tanto sofrimento? Então, a partir de agora, eu peço que vocês deem o joinha para seguir a gente se você ainda não está inscrito e vamos com a gente que tem história. O meu nome é Flávia, eu sou do interior de São Paulo, filha de pais fazendeiros, cresci no interior, em fazenda, uma vida muito simples, mas muito confortável. A minha família sempre teve boas condições financeiras, por isso eu e os meus irmãos pudemos ter uma boa educação. Um dia, fazendo uma caminhada com o meu pai para dar uma conferida na situação da cerca da nossa propriedade, eu acabei dando de cara com aquele que viria a ser o grande amor da minha vida. Uma pessoa que, quando eu bati os olhos, eu tive a certeza de que eu queria estar com ele para o resto da minha vida. Assim, nós nos casamos, fizemos uma festa de sonho, com convidados, com tudo aquilo que eu sempre tive vontade de realizar. E nos mudamos para a cidade grande, saímos do interior para a capital de São Paulo. Chegando na capital, muito rapidamente eu fui fazer curso superior. O meu então esposo começou uma grande ascensão numa empresa do ramo financeiro e em poucos meses nós já tínhamos o nosso próprio apartamento, nós já tínhamos o carro do ano e assim a vida caminhava de vento em popa. 2 anos depois eu tive a minha primeira filha, que foi um marco na relação. Nós ficamos muito felizes com a chegada dela e nada podia ficar melhor do que isso, a não ser termos trocado de casa. Chegou a oportunidade da gente comprar um outro apartamento na planta, aquele misto de sonho, de planejamento, de expectativa, de mudar para um lugar diferente, de oferecer uma qualidade de vida melhor para nossa filha. Mudamos, contratamos um arquiteto, contratamos uma decoradora, tivemos assim a casa dos sonhos e nesse momento eu achei que estava coroando com louros da glória todas as conquistas que eu tinha planejado para nossa vida. Nessa época eu trabalhava em 2 empregos e o meu esposo continuava crescendo na carreira dele na área financeira. Até que um dia eu estava em casa almoçando, tocou o telefone e quando eu atendi era uma moça procurando por ele. Eu estranhei, eu disse: olha, ele tá trabalhando, posso te ajudar? Não, senhora, eu volto a entrar em contato. E esse mesmo telefonema, ele se repetiu muitas e muitas vezes e começou a me dar uma pulga atrás da orelha. Começou a me dar aquele sentimento de desconfiança, aquela coisa de que tinha alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, o meu marido era um cara que nunca saía de casa pra nada sem a família, nunca estava em festa, nunca estava em comemoração, era extremamente cumpridor de horário. No seu trabalho, estava sempre se destacando de forma positiva. Então, eu não conseguia entender em que momento surgiu uma brecha para que ele pudesse ter, de repente, encontrado uma amante, um caso, enfim, que era o que passava na minha cabeça. Até que, com a insistência recorrente dessa ligação, eu disse para ela: olha, eu sou esposa dele, eu tô me sentindo bastante incomodada com essa insistência sua, porque eu passo o recado, ele não está te ligando? Nesse momento, a moça disse para mim: senhora, eu trabalho na casa tal e o seu esposo tem aqui com a gente uma dívida que eu estou ligando para cobrar amigavelmente. Caso ela não seja paga, infelizmente nós vamos ter que tomar outras providências. Nessa hora, eu falei: não, tem alguma coisa errada, não é possível. Que horas que ele vai aí? Na verdade, a instituição em questão se tratava de um bingo.
Naquela época, em São Paulo, havia vários bingos, muitos cinemas, muitas casas de show foram momentaneamente transformadas em bingo, que teoricamente seriam frequentados por pessoas assim um pouco mais velhas, numa faixa etária maior, para divertimento e tal. No entanto, eu acabei descobrindo que o meu marido, todos os dias, na hora do almoço, ia para esse lugar e apostava tudo o que nós tínhamos, tudo o que nós não tínhamos, até chegar num ponto da dívida que ele apostou a nossa casa. Eu fui pessoalmente, pedi acesso às imagens de câmera e pude constatar que, de fato, tudo que aquela moça estava me falando era verdadeiro. Nesse momento, o chão sob os meus pés abriu. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia quem recorrer. Entrei em desespero, coloquei ele na parede. Inicialmente ele negou, depois com muita pressão ele acabou acatando e realmente dizendo que sim, que ele havia errado e que ele estava muito arrependido. Resumo da ópera: o meu pai acabou comprando a nossa casa, colocou no nome da nossa filha para nosso usufruto, e durante os 2 anos seguintes eu tive que trabalhar dia e noite para ajudá-la a pagar a dívida. Por quê? A cobrança da dívida nesses lugares, ela não acontece só no ordenamento jurídico, não. Eles contratam pessoas para virem atrás da gente, para nos intimidar e para fazer com que a dívida seja paga. E foi nessa situação desesperadora, nessa situação que eu passei a dar aula em 3 escolas diferentes, eu mal via minha filha. O único dinheiro que eu tirava de casa era para pagar a minha gasolina do deslocamento. Começamos a racionar supermercado, vendemos um dos carros, o nosso padrão de vida caiu drasticamente e durante 2 longos anos eu não sabia o que era fazer uma unha, cortar um cabelo, tomar um sorvete, enfim, tudo o que entrava era milimetricamente contado para que a dívida fosse saudável. Quando nós chegamos na última parcela da dívida, que eu falei, meu Deus, agora eu vou conseguir respirar novamente, eu vou conseguir me reerguer. Eu entreguei o valor na mão dele e disse, marido, vai lá e vamos acabar com essa situação que agora, graças a Deus, a gente vai se reerguer. Ele olhou pra mim e disse assim, estou saindo dessa casa hoje, eu tenho nojo de você, eu te detesto, você não tem sal, você não tem açúcar, você não tem graça, você não tem nada, você é uma mulher horrível. Olha no espelho, você acha mesmo que eu ia jogar simplesmente porque eu era viciado? Não, eu ia jogar porque eu não queria olhar para sua cara, eu não queria pensar que na hora que eu chegasse em casa, eu ia ter que me deparar com uma criatura tão horrível quanto você é. Eu vou viver a minha vida agora que essa dívida tá paga, que eu não devo mais nada, e fiz tudo isso por sua causa. Porque se você fosse uma mulher que se cuidasse, se você fosse uma mulher isso, se você fosse aquilo, com certeza não precisaria de distrações. Agora, para não abalar a minha moral e para não te dar motivo para me acusar de outras coisas, eu encontrei no bingo o refúgio que eu precisava para direcionar a minha energia e a minha atenção. Eu não consigo descrever o que eu senti nessa hora. Era um misto de raiva, de fúria, e ao mesmo tempo eu me perguntava, o que eu fiz para merecer isso? Cara, o que eu fiz? Eu estive do seu lado o tempo todo, eu trabalhei junto com você, tudo que a gente conseguiu foi conquistado na base do trabalho mútuo. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. A minha família, apesar de ter muitas condições e sempre tá me oferecendo apoio e suporte, eu nunca dependi deles pra nada. Não adianta. Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. E acabou indo morar com uma pessoa com a qual ele já vinha se relacionando aí há algum tempo. Depois de alguns meses a gente veio a saber, né? Fiquei sozinha com a minha filha. A minha família começou a me dar total suporte pra poder passar por essa fase. Só que eu não tive condições de continuar no mesmo apartamento, na mesma casa, vivenciando todos os dias aquela humilhação a que eu acabei sendo submetida. E aí chegou um momento que eu pedi para os meus pais se eu podia voltar para casa deles. E obviamente eles abriram os braços e disseram, venha. Arrumei toda a minha mudança, me despedi das pessoas queridas das amizades que eu fiz enquanto eu morei ali na capital. Coloquei a minha filha no carro, pequena, na época ela tinha cerca de 5 anos, e voltamos para casa dos meus pais. Um pouquinho antes de pegar a entrada para a cidade, enquanto eu ainda estava na rodovia, o meu carro foi fechado por uma carreta, capotou e eu não resisti aos ferimentos.
e acabei partindo daqui. Pessoal, essa história é uma história que eu acompanhei de perto. Esse relato é o relato de uma amiga que foi muito próxima e muito querida, infelizmente não está mais aqui entre nós, né? E todo esse processo eu acabei acompanhando. Não consigo compreender ou identificar o porquê disso tudo. O fato é que o dia que eu soube da partida dela, nasceu dentro do meu coração uma vontade, uma necessidade muito grande de trazer essa história pública para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Minha amiga tinha uma confiança inquebrantável nesse marido, ela endeusava esse marido e ela não percebia o quanto ele era tóxico para ela, porque mesmo sendo um excelente profissional, um excelente pai, um excelente aluno, mesmo sendo uma pessoa de grande destaque na área dele, com ela não era assim que a coisa funcionava, né? E ela não era capaz de perceber. Ela sempre estava vestida de uma forma muito simplória, ela nunca passava um batom, ela nunca fazia uma escova no cabelo, ela nunca se arrumava, porque ele não deixava. Cada vez que ela fazia uma coisa diferente, ou que ela comprava uma roupinha diferente, ele colocava ela abaixo de zero. Ele criticava, ele falava que não estava bom, que não tinha combinado, que ele preferia o estilo anterior. Então ela era aquela pessoa que ia ao cabeleireiro, por exemplo, saía diva porque ela era muito bonita, ela era lindíssima, ela saía toda arrumada, toda endeusada, toda empoderada, e quando chegava em casa, que ele encontrava com ela, ele acabava com ela. Quantas e quantas vezes eu me lembro dela me ligar chorando, porque ela tinha acabado de sair, fosse do salão, fosse do shopping, de uma loja de roupa, se produziu para sair com ele, e ele disse que daquele jeito ele não ia, porque ele tinha vergonha. Ela acabava entrando na onda dele, se trancava no quarto, ia pro chuveiro e se desmontava. Então essa é a história de hoje para vocês, e agora eu vou pedir pra Gi fazer a análise holística dela, dessa situação. Beijo para todos e todas, e nos vemos no próximo vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a Gisele. Vou fazer a análise aqui com o tarô, com a astrologia. Sou astróloga, sou taróloga, tenho mais de 20 anos de experiência com o oráculo e também sou anestesista. Bom, ouvimos essa história tão impactante aí contada pela Amanda, né, da nossa amiga Flávia. E eu fiquei pensando, como que eu faço essa análise? Mantendo o respeito, mantendo a ética, afinal de contas, nossa amiga já não está mais entre nós. Na verdade está, mas está em outro plano. Então eu resolvi que essa primeira história eu vou pedir uma análise para nós. O que o oráculo pode nos trazer de ensinamento da história dela, que a gente pode aprender com isso, qual é a mensagem que ele nos traz. Então vamos respirar fundo, vamos pedir aqui um ensinamento para a história dela, uma análise aqui, qual que é a mensagem que o oráculo, o baralho cigano, a sibila italiana, o tarô trazem aqui pra gente. Vamos ver. O tarô já abre com a carta da torre, e a torre fala muito de construção e destruição, reestruturação. Quem conhece tarô de forma superficial pensa, é só o caos. Não. É uma carta que nos ensina a destruir para reconstruir, a reestruturar, a reequilibrar, a pôr abaixo tudo aquilo que está mal colocado e a reconstruir. Então eu diria que o tarô já vem nos dizendo, aprenda a construir as coisas aos poucos. Se a gente parar para pensar, nossa amiga Flávia se entregou de cabeça numa relação que ela talvez não soubesse se daria certo. O que ele está dizendo aqui? Construa pedacinho por pedacinho aquilo que você quer para você. Estruture aquilo que você quer considerar importante na sua vida, mantenha as suas bases sólidas, mantenha aquilo que é realmente relevante para você. E nossa amiga manteve, ela teve para onde voltar, ela tinha a casa dos pais. Mas talvez a principal lição para a gente nesse momento é: em que terreno estamos construindo os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida? Como estamos construindo aquilo que a gente quer? Até porque, meus amores, olha só, o baralho cigano já abre com o lírio. O lírio vem dizendo, independente de como as coisas aconteçam, elas são o melhor pra gente. E vem dizendo que às vezes uma tribulação nos mostra algo melhor, nos mostra algo maior. Talvez nossa amiga pudesse ter reconhecido a hora de ir embora, lá naquele primeiro sinal que ela recebeu. Será que nós estamos reconhecendo a hora de ir embora? Não perder o poder pessoal é muito importante. Não dê para o outro o controle da sua vida. É importante sim
Ó, mais uma torre aqui. Estruturar e manter os pés no chão de forma mais consciente para não se perder dentro do nosso próprio mental. Nós somos os nossos principais inimigos. Qual é o nosso objetivo? E que a gente vem fazendo pela nossa vida. Vamos ler um recado aqui da Sibila, italiana. Importante reconhecer quem a gente se reúne, quem a gente mantém por perto. Será que a gente não está abrindo a nossa vida e aquilo que nos é precioso para quem não vale a pena e que vai nos enlouquecer no fim? Ame, meus amores, e sejam amados, mas antes de tudo, se amem em primeiro lugar. É muito legal, ser muita gente boa, mas é importante ser gente boa com você mesmo. E espero que tenha ajudado, que essa mensagem tenha trago um ensinamento para vocês com essa história. Como eu falei, dessa vez eu escolhi trazer um ensinamento coletivo, afinal de contas, a nossa amiga não está mais aqui. E acredito que ela já evoluiu, com certeza, né? Já evoluiu, já transcendeu. Foi uma forma de ter respeito por uma história tão impactante, tão profunda. Se você quer que a sua história seja lida e analisada aqui, manda um e-mail pra gente, vai estar aqui na descrição. E deixa o nome completo, data de nascimento, para que a gente possa fazer uma análise mais interessante. Até o horário de nascimento, se você quiser uma análise com o seu mapa astral, entender quais eram os trânsitos astrológicos naquele momento. Um beijo para vocês e a gente se vê.